Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, como vocês estão percebendo aí, a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Eu uso o meu celular para gravar as aulas de vocês e eu tive um probleminha com ele, então eu não estou conseguindo gravar, tá? Mas eu já estou resolvendo esse problema, tá bom? Mas a aula de hoje e provavelmente a de segunda-feira vão ser nesse formato. E aí, a partir de terça, tudo volta ao normal, tá bom? A gente vai começar então corrigindo a tarefa que eu deixei para vocês fazerem em casa. Então, abram aí o caderno de vocês, lá onde vocês fizeram a tarefa, e vamos corrigir. A número 1 fala o seguinte: considere a reta S desenhada na malha quadriculada a seguir. Esses desenhos aqui não tem, tá? Fui eu que fiz. Usando régua, traça um segmento PQ na figura fornecida, de modo que a projeção ortogonal desse segmento sobre a reta S. Letra A, tem o mesmo comprimento que PQ. Então, ó, o meu segmento PQ, eles são os que estão em vermelho, tá? Então, esse aqui é meu segmento PQ, esse aqui é meu segmento PQ e esse daqui, tá? Essa é a letra A, essa é a letra B e essa é a letra C. Então, eu vou explicar para vocês o que eu fiz, tá bom? A letra A, ela pede que tenha o mesmo comprimento que PQ, a projeção ortogonal, né? Então, como que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um segmento que seja paralelo à nossa reta, tá bom? O de vocês não precisa ficar igual ao meu, mas tem que ser paralelo para que a projeção fique do mesmo comprimento, ok? Então, eu fiz dessa forma. Aí, essa aqui é a minha projeção, essa daqui é a minha projeção. Então, esse segmento aqui em vermelho vai ter a mesma medida que esse segmento aqui, tá? Aqui. Letra B, seja um segmento menor que PQ. Então, para essa projeção aqui ser menor, então eu fiz assim, ó, tá vendo? Eu não fiz mais uma reta paralela. Eu fiz uma outra tipo de reta, né? Na verdade é um segmento, né? Não é uma reta, ok? Mas ela não é paralela. E aí, então, esse segmento aqui, que seria o P' com o Q', ele é menor que o segmento PQ, ok? E aqui ele fala, seja um único ponto. Então, para ser um único ponto, ele tem que ser perpendicular à nossa reta de apoio. Então, tá vendo aqui, ó? Eu fiz um segmento perpendicular. Então, se a gente descesse esse ponto e o outro ponto, o P e o Q ficariam na mesma direção. Então, ele seria um único ponto, certo? A número 2 fala o seguinte: na figura abaixo, a linha e B', que é esse em verde aqui, é a projeção ortogonal do segmento AB, que é o em vermelho, sobre a reta R. As distâncias A e B, que são essas daqui, não, a distância A e B até a reta R. Então, ó, a distância de A até a reta R é o pontilhado e de B até a reta R vale respectivamente 16 centímetros e 11 centímetros. Então, eu vou escrever aqui, ó, 16 centímetros e aqui 11 centímetros, ok? Então, ó, essa aqui mede 16 e aquela ali mede 11. Deixa eu colocar, mas eu vou ter que afastar essa daqui, porque depois eu vou fazer uma coisinha. Deixa eu afastar aqui, ó. Tá? Então, tudo isso daqui mede 16. Muito bem. E AB é igual a 15. Então, esse segmento aqui que tá em vermelho, 15 não, gente. Não sei de onde eu tirei 15, né? Mede 13, ó. Esse segmento em vermelho aqui, ele mede 13, tá bom? Muito bem. Qual é a medida do segmento A', B'? Então, ó, ele quer a medida desse segmento aqui. Bom, eu não sei como que a gente vai calcular assim, né? Olhando dessa forma, acho que não tem como. O que que a gente vai ter que fazer? Isso mesmo, teorema de Pitágoras, né? Vocês já estão cansados aí de saber, né? Então, deixa só eu achar aqui, que agora eu perdi. Aqui, achei. A gente vai ter que construir um triângulo retângulo para a gente resolver isso, ó. Então, eu vou fazer um segmento aqui, tá vendo? E formei aqui um triângulo retângulo, ó. Aqui é nosso ângulo de 90 graus, eu não vou conseguir colocar, tá? Mas aqui tem 90 graus. Então, esse daqui é um cateto, esse daqui é um cateto e essa aqui é a nossa hipotenusa. Tá,
Então, vamos pensar o seguinte: eu quero descobrir a medida A', B', não é? A gente vai chamar ela de x, tá? Se aqui mede x, aqui também vai medir x, não vai? A gente fez um segmento paralelo ali, né? Então, aqui também vai medir x. E quanto que vai medir aquele meu cateto ali do ladinho? Esse aqui, ó. Esse cateto aqui mede quanto? Bom, tudo isso daqui não mede 16? Aqui no mede 11, ó. Só esse lado do quadrado mede 11 centímetros, não é? Então, esse lado desse triângulo aqui é 16 menos 11. Então, ele mede 5, né? Ó, 5 mais 11 não dá 16, ó. Então, esse pedacinho mede 5, aquele pedacinho ali mede 11 e tudo isso daqui mede 16. Pronto, ó, já tenho o meu triângulo retângulo aqui. Agora é só eu fazer o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Quais são quem é a hipotenusa? É o 13, né? Então, 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Quanto que é 13 ao quadrado? 169. Quanto que é 5 ao quadrado? 25 mais o x ao quadrado. Agora eu vou trazer o x para cá. Na verdade, eu só vou trocar de lado. Eu não vou mudar o sinal, porque eu vou trocar todo mundo de lado. Então, eu vou trazer o x para cá e o 169 para lá. Ou melhor, para não confundir vocês, vamos fazer o seguinte, então, ó, deixa o 169 aqui, traz o 25 para cá negativo. E aí o x quadrado, vamos deixar ele ali. Agora sim, ó, 169 menos 25, 144. Então, o x quadrado é igual a 144. Então, agora sim eu vou mudar de lado, que daí, né, vocês não confundem assim, tá? Qual que é a raiz de 144? 12, ok? Então, x é igual a 12. Então, o que ele pergunta pra gente? Qual é a medida do segmento A', B'? Então, A', B' é igual a 12, ok? Coloquem aí, então, no de vocês. Agora, número 3, fala o seguinte: calcule as medidas dos ângulos alfa, beta e φ dos seguintes triângulos retângulos. Então, vamos pensar o seguinte, ó. A gente aprendeu na aula passada que o beta, ó, esse segmento que está aqui, ele é igual a esse segmento que está aqui. E esse segmento não, gente, ângulos, a gente está falando de ângulos. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E este ângulo aqui é igual a esse aqui. Então, olha que fácil o alfa, né? O alfa a gente já sabe que ele mede 65 graus. Eu vou colocar a letra A, porque eu não consigo fazer alfa aqui no meu teclado, tá bom? Então, eu vou colocar a letra A, mas vocês têm que colocar o alfa, tá? Então, o alfa é igual a 65 graus. Quem que é o beta? O beta é igual ao φ. Então, eu vou colocar aqui beta, vou colocar a letra B, tá? E o φ, eu vou colocar a letra F, mas vocês coloquem beta e coloca φ, tá? Então, o meu beta é igual ao φ. Bom, quem que é o beta? O beta tá fácil de descobrir, olha aqui. Aqui não tem 90 graus? Eu já não sei que o alfa é 65, então o beta quem que é? É os 90 menos os 65. Então, eu vou fazer aqui, ó. O beta é igual a 90 menos 65. Então, o beta é igual a quem? Quanto que é 90 menos o 65? 65 não, 35. Vai dar o 90 menos 30, 60. Ai, gente, é 65 mesmo. Eu que tô bem doida. É 65. 90 menos 65. Quanto que é 90 menos 65? 25, né? Então, o beta é 35 graus. A gente não viu que o beta e o alfa são iguais? Então, a gente viu que o beta e o φ são iguais. Então, o beta é igual ao φ. Então, o φ é igual a quem? 25 graus, certo? Ó, o alfa é igual a 65, o beta é igual a φ. Então, se tudo isso daqui mede 90, então o beta é quem? 90 menos alfa. Se o alfa é 65, 90 menos 65, que dá 25. Então, a gente sabe que o beta é igual ao φ,
então o φ também vai ser 25, tá bom? Então, terminamos aí a letra A. E a letra B vai ser de forma análoga, né? Então, ó, o alfa é igual ao φ e o 40 é igual a beta. Então, o beta a gente já descobriu, que é 40, né? Então, já vamos colocar aqui, ó, beta é igual a 40. E a gente viu que o alfa é igual ao φ. Tá, vamos pensar aqui, ó. Alfa mais 40 vai dar 90, né? Então, o alfa é igual a quem? 40, 90 menos 40. Então, o alfa é igual a 50. Se o alfa é igual ao φ, então o φ também é igual a 50. Pronto, descobrimos aí alfa, beta e φ. Ok, pessoal? Muito bem, então essa é a correção da tarefa de casa. Agora vamos voltar lá no conteúdo. Voltando. E vamos lá onde a gente parou. Se eu não me engano, foi o exercício 6, né? Foi o 6. A gente fez até aqui o número 5, vocês têm aí no caderno de vocês, tá? É muito importante esse 5 pra gente resolver agora o 6, o 7, tá? O 8. Então, ó, ele fala o seguinte: na figura do item 5, há 3 pares de triângulos semelhantes. Por que esses triângulos são semelhantes? Então, olha só, lá no número 5, essa daqui, ele fala que há 3 triângulos semelhantes, ó. Então, a gente tem um grandão aqui, um aqui e um aqui, né? Por que esses triângulos são semelhantes? Bom, eu coloquei esse alfa e esse beta aqui, vermelhinho, que foi o que a gente viu na aula passada, né? Então, eu já coloquei eles aqui. Por que esses triângulos são semelhantes? Ó, todos eles têm um ângulo de 90 graus, ó. Aqui tem esse triângulo aqui, ó, tem aqui o ângulo de 90 graus e esse triângulo aqui, ó, tem aqui o ângulo de 90 graus. Então, os três têm ângulo de 90 graus. Os três têm alfa e tem beta, ó. Esse tem alfa aqui, o outro tem alfa aqui e o maiorzão tem alfa aqui também. E a mesma coisa vale para o beta. Então, foi isso que eu escrevi lá na letra A, ó. Por que esses triângulos são semelhantes? Porque, pode escrever, né? Porque os três triângulos têm ângulos de 90 graus, alfa e beta. Vocês podem fazer o símbolo, tá? De alfa e beta. Eu coloquei assim para não confundir, tá? Para não colocar A e B, ok? Aí ele fala, descreva as relações de semelhança, completando as lacunas abaixo. Então, qual triângulo é semelhante com qual? Então, eu coloquei, ó, ABC é semelhante com ACH. Então, ó, o maior triângulo, que é o ABC, esse daqui, é semelhante com ACH. Depois, eu coloquei que o triângulo ABC, que é o grandão, é semelhante com esse aqui da esquerda. E depois, eu coloquei que o triângulo ACH é semelhante ao triângulo ABH, tá? Então, vocês também vão colocar isso aí. Então, lá no caderno de vocês, escrevam, então, descrevam, né, essas relações de semelhança, ok? Pausa aí o vídeo para descrever e vamos para a número 7. A número 7 fala o seguinte: escreva as proporções envolvendo as medidas dos lados dos triângulos correspondentes às três relações de semelhança que você descreveu no item 6. Para representar as medidas, utilize as mesmas letras adotadas no item 5. Então, olha só. Aqui a gente tem o triângulo, tá? Aí a gente vai descrever a relação de semelhança dessa forma aqui. Então, como que vai ser? Ó, presta atenção. Aqui ele vai pegar o triângulo ABC e o triângulo ABH. Então, ó, o ABC é esse grandão aqui, né? O maior. E o ABH é esse aqui, ó. ABH. Então, quem vai ser semelhante com quem? Então, ele começou assim, ó. AB é semelhante a AH. Então, ó, AB do maior vai ser semelhante com AH do menor, né? Desse pequenininho aqui. Então, quem que é o AB? É o C e o AH é o H. Então, olha aqui. Depois ele colocou o AB é o C. Na verdade, é HB, né? Ó, o primeiro é AB e o segundo é HB. Então, ó, AB é semelhante a HB.
Eu estava olhando o triângulo errado, né? Ó, HB. Então, vai ficar C sobre M. Vocês estão entendendo? Ó, o próximo, BC sobre BA. Então, ó, BC, triângulo maior, é hipotenusa sobre BA, ó. Então, agora ele vai pegar hipotenusa e hipotenusa. Então, BC sobre BA. Então, quem que é o BC? É o A e o AB é o C, tá? Então, vai ficar A sobre C. Depois ele pegou quem? AC e HA. Então, ó, AC, que é um cateto, e HA, que é o cateto do outro triângulo ali, tá? Então, ele fez aí as razões de semelhança. Então, vocês podem dar um pause aí e copiar essas razões de semelhança lá na número 7 de vocês, tá bom? Ok. Essas razões de semelhança vão ser bem importantes porque a gente vai fazer, tá? Então, vamos voltar aqui agora. Então, lá no número 7, vocês vão colocar isso aí que eu mostrei para vocês agora. A número 8 fala o seguinte: considere as proporções que você escreveu no item 7. Verifique que são verdadeiras as afirmações abaixo, traduzindo-as para a linguagem algébrica. Então, olha só o que ele fala. O produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa a ela é igual ao produto das medidas dos catetos. Então, agora, a gente vai escrever da seguinte forma. Na verdade, eu vou até tirar de tela cheia aqui, porque a gente vai ter que olhar lá. Ó, o produto, o que é o produto? É uma multiplicação, certo? O produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa a ela. Então, a nossa hipotenusa, ela está representada pela letra A, né? Ó. Então, o produto obtido pela hipotenusa pela altura relativa a ela. Então, a altura relativa à hipotenusa é esse H aqui, né? Então, A vezes H é igual a quê, ó? É igual, então, da hipotenusa pela medida da altura relativa a ela é igual ao produto das medidas dos catetos. Quem são os catetos? B e C. Então, ele está falando que A vezes H é igual a B vezes C. E é isso que a gente vai escrever aqui, tá? Então, A vezes H é igual a B vezes C, tá? Essa é uma relação que a gente descreveu. A gente pode comprovar ela olhando aqui. Ó, se a gente multiplicar cruzado, A vezes H é igual a B vezes C. Tá vendo? É uma relação que é verdadeira. A próxima que ele fala pra gente, letra B. O quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela projeção, pela medida da projeção ortogonal desse cateto sobre a hipotenusa. Então, vamos pensar no seguinte, o quadrado da medida de um cateto. Pensa nos catetos, a gente tem o B e o C. Vamos começar pelo B, né, para ir pela ordem do alfabeto. Então, o quadrado da medida do cateto, então, B ao quadrado, é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção ortogonal desse cateto. Então, ó, B ao quadrado é igual à medida da hipotenusa, que é a A. Então, B ao quadrado é igual a A, vezes a projeção desse cateto. Então, a projeção desse cateto tá aqui, ó. Ela desce aqui, então é essa daqui a projeção, ó. É o N, tá vendo? Então, B ao quadrado é igual a A vezes N. Então, é isso que a gente vai escrever. B ao quadrado é igual a A vezes N. Agora, a gente vai olhar o outro cateto. Quem que é o outro cateto? C ao quadrado, né? C, né? Então, C ao quadrado vai ser igual a A, que é a hipotenusa, vezes a projeção. Então, ó, a projeção dele desce aqui, né? Então, essa daqui é a projeção, que é M. Então, C ao quadrado é igual a vezes M. É isso que eu vou escrever aqui, tá? Então, C ao quadrado é igual a A vezes M. Gente, isso é muito importante, tá? Essas relações são de extrema importância para resolver muitos exercícios. Então, vocês precisam saber, não decorar, mas saber como que ela surgiu.
Então, aqui é a mesma coisa, se a gente olhar nessas relações, a gente consegue construir lá, ó, C vezes C, C ao quadrado, é igual a A vezes M. A mesma coisa para o B, ó, B vezes B, B ao quadrado, é igual a vezes N, tá bom? Ok, agora não sai da cartola isso, tá? Ele tem um porquê, né? O quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas das projeções ortogonais dos dois catetos sobre a hipotenusa. Então, quem que é a altura relativa à hipotenusa? É o nosso h aqui, né? Então, o quadrado disso daqui é igual à multiplicação, né, ao produto das duas projeções, que é m vezes n. Então, h ao quadrado é igual a m vezes n. Vamos colocar ali na letra C. H ao quadrado é igual a m vezes n. Muito bem. Aí, ali, vamos olhar aqui, ó. Onde que tá, ó? H ao quadrado é igual a m vezes n. Ó, H, a gente pode pegar esse com esse, ó. H vezes H, H ao quadrado, m vezes n, tá? Tirei esse aqui do meio, né? E usa esses dois da ponta. Ok? Então, também está ali, tá? Então, a gente confirmou que esse também é verdade. Aí ele fala assim: de olho nas relações métricas de um triângulo retângulo. As quatro igualdades que você escreveu no item 8 são chamadas relações métricas em um triângulo retângulo. Registre essas quatro relações para o triângulo retângulo ABC. Então, agora a gente vai reescrever aquilo que a gente escreveu lá aqui embaixo, tá? Então, a primeira que a gente fez foi A vezes H é igual a B vezes C. Foi essa, né? B vezes C. Então, essa foi a primeira. A segunda que a gente descobriu foi b ao quadrado é igual a vezes n, certo? A terceira foi c ao quadrado é igual a vezes o n. E a quarta foi essa última aí, h ao quadrado. Gente, às vezes a minha tela lá corta, eu só vejo depois no vídeo final, porque pra mim aparece tudo. Aí pra vocês, eu acho que talvez não apareça, mas eu vou dar uma subidinha aí pra ela corta embaixo. Não sei por quê, tá? Mas estava cortando, agora acho que tá aparecendo, né? Então, tá aqui as relações métricas, ok? Então, desenha esse triângulo no caderno de vocês, tá? E coloca essas relações aí do lado, que vai ser muito importante, tá bom? Número 9. No 8º ano, você demonstrou o teorema de Pitágoras, usando relações entre áreas de polígono. Essa demonstração também pode ser feita usando as relações métricas no triângulo retângulo. É o que você fará agora. Escreva as duas equações que você obteve no item 8b. Some membro a membro as duas equações e faça as devidas fatorações e simplifique até obter a igualdade que caracteriza o teorema de Pitágoras. Então, lá no item 8b, a gente teve essas duas igualdades aqui, ó. Se vocês olharem lá, vocês vão ver, eu não vou subir, tá? Vocês tiveram essas duas igualdades. B ao quadrado é igual a N. Ah, gente, aqui tá errado, né? É M, ó. Ainda bem que eu voltei. É A vezes E. Deixa eu ver qual que eu errei. B ao quadrado é igual a M aqui, né? Tá. Então, a gente teve essas duas... Arruma aí, tá? No de vocês, pra não ficar errado. A gente teve essas duas igualdades lá no item 8b. Então, a gente vai escrever essas duas igualdades ali embaixo. Ó, número 9, escreva as duas equações que você obteve. Então, b ao quadrado é igual a A vezes N e C ao quadrado, escreva uma embaixo da outra, tá? É igual a A vezes M. Aí ele fala para a gente somar. Ó, some membro a membro. Então, a gente vai somar B ao quadrado com C ao quadrado. É igual, aí a gente vai somar A vezes N mais A vezes M. Tá, ali no segundo, aqui não tem o que fazer, né? Mas ali no segundo termo, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar quem? O A em evidência, não pode? Então, eu vou colocar assim, ó, A vezes N
mais m. Quem que é n mais m? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. N mais m é exatamente quem? É exatamente o A. Então, olha só. Ai, não tá descendo por quê? Será? Desceu. Então, aqui deixa eu apagar isso aqui, insiro o texto, não vamos inserir nenhum texto. Aqui, ó. Então, no lugar de n mais m, a gente vai colocar, então, b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a vezes a, porque n mais m é a. Então, b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a quem? A vezes a ao quadrado. Olha só, teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ok? Então, coloquem isso aí no caderno de vocês. Agora, a gente vai fazer um exercício para praticar isto que acabamos de aprender. Então, ó, no triângulo ABC, calcule a medida da hipotenusa BC. Então, ele quer a medida aqui, ó, de BC. Bom, aqui tá fácil, né? Só usar o teorema de Pitágoras que a gente descobre, né? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual os catetos ao quadrado. Então, vamos lá. BC, que é a nossa hipotenusa, é igual 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Então, BC é igual. Quanto que é 15 ao quadrado? 225. E 20 ao quadrado? 400. Então, 200 é ao quadrado aqui, né? Tô esquecendo de colocar. Ó, aqui é o quadrado, quadrado e quadrado. 225 mais 400 dá 625. Aí, a gente vai tirar a raiz de 625, que vai dar 25. Então, o segmento BC, ele mede 25 centímetros, tá? Deixa eu pôr aqui, ó. Pronto. E as medidas x, y e z? Então, para a gente calcular x, y e z agora, a gente vai usar as relações lá, relações métricas do triângulo retângulo. Então, ó, aqui a gente tem o nosso A, certo? Aqui a gente tem o M, aqui a gente tem o N, aqui a gente tem o B e aqui a gente tem o C. Tá, a primeira que a gente pode descobrir aí pode ser a medida X, essa daqui, ó. Essa medida X é o nosso H, não é? O H tem uma relação que fala assim, A vezes H é igual a B vezes C. Eu sei que o meu A é 25, eu sei que o meu B é 15 e eu sei que o meu C é 20. Então, eu vou fazer ela. Eu vou fazer aqui do lado, gente, porque para não ter que abaixar, tá? Mas saibam que é a letra B, tá? Então, eu vou até colocar aqui, ó, letra B. Então, vamos lá. A vezes H é igual a B vezes C. O nosso A é 25. O H é X, é quem a gente quer descobrir. O B é 20, o C é 15. Então, a gente tem 25x é igual... Quanto que é 20 vezes 15? 20 vezes 15 é 300. Então, o x é igual a 300 dividido por 25. E 300 dividido por 25 dá quanto? Dá exatamente 12. Então, o x, ele mede 12 centímetros. Tá, então descobrimos já o x. Agora, vamos descobrir o y. O y é o nosso m. Tem uma relação que fala que c ao quadrado é igual a vezes m. Então, a gente vai usar ela. C ao quadrado é igual a vezes m. O nosso c ao quadrado é o 15. Então, 15 ao quadrado é igual a que é 25, vezes o m, que é o y, que a gente vai descobrir. 15 ao quadrado, 225. É igual a 25y. Então, o nosso y é igual a 225 dividido por 25. Então, o y
é igual a 225 dividido por 25 dá 9, tá? Então, coloquem aí. Então, já descobrimos o x, descobrimos o y, só falta o z. O z vai ser fácil, ó. Tudo isso daqui não é o a, que é 25? Quando a gente já descobriu que o y é 9, então 25 menos 9 dá 16, né? Não precisa nem usar relação métrica. Se quiser, pode usar, mas não precisa. Então, o z é igual ao a menos o y, né? Então, o a é 25 e o y é 9. Então, ele mede 16 centímetros, tá? E aqui também está em centímetros. Ok? Então, finalizamos aí a letra B. A número 2 fala o seguinte: no plano cartesiano, os pontos Q, 0, e R, 0 são vértices do triângulo PQR. Então, fui eu que fiz esse pontinho aqui, tá? Então, aqui é o ponto Q, que está no 0, e aqui é o ponto R, que está no 0, tá? Eles são vértices do triângulo PQR. Retângulo em P. Então, vai ter um ponto P, que é onde vai estar o nosso ângulo de 90 graus. O ponto H, 0, que é esse daqui, é a projeção ortogonal do vértice P. Então, o vértice P, ele deve estar aqui, tá vendo? Ó? Ele vai estar por aqui e a projeção dele vai dar exatamente aqui, tá? Mas a gente não sabe qual que é a altura que ele vai estar. Marque no plano cartesiano abaixo os pontos Q, R, H. Então, aqui é o Q, aqui é o H e aqui é o R, tá? Então, marquem, desenhem esse plano cartesiano no caderno de vocês e marquem esses pontos, tá bom? Q, H e R, ok? Vocês podem colocar o nome aí, tá? Aqui é ruim de digitar. Vou digitar mesmo assim. Mas vai ficar bem... Aqui é o Q. Vou levar ele pra lá. Ali tem o H. E aqui é o R, né? Aqui tá o R, pronto. Ok. No triângulo retângulo PQR, quais são as medidas das projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa? Então, quem que vai ser as projeções ortogonais? Vai ser essa daqui e essa daqui. Tá vendo? Então, a gente tem a projeção. Porque ó, o P não vai estar aqui, a gente vai projetar um cateto e vai estar aqui a projeção. Aí a outra vai estar aqui e vai estar aqui. Então, que medidas são essas? Ó, aqui mede 3 e aqui está do 3 ao 15. Quanto que é 15 menos 3? É 12, né? Então, vai medir 3 e 12. Então, vamos colocar ali 3 e 12. Aqui ele não fala a unidade de medida, tá? Então, a gente coloca só 3 e 12. Calcule a medida da altura relativa à hipotenusa do triângulo PQR. Então, a gente tem essa projeção, tem essa. Pense que a gente tem um triângulo aqui, tá vendo? Aqui vai ser a nossa altura. Qual vai ser essa altura? Bom, a gente pode pensar num triângulo desse tipo aqui, tá vendo? Então, a gente vai ter o M, que mede 3, o N, que mede 12, e a gente quer descobrir essa altura. Então, tem uma das relações que fala que o A vezes a altura H é igual a B vezes C. Tem como a gente usar essa relação? Não tem, porque a gente não sabe aqui quanto que vai medir o nosso B e quanto vai medir o nosso C, né? No caso, o nosso C e o nosso B. Mas tem outra relação que ela fala o seguinte: H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, H ao quadrado é quem a gente quer descobrir, é igual a M. A gente sabe quem que é o M? É o 3 lá, não é? E o N, que é o 15, a gente sabe também. Então, é ela que a gente vai usar. Então, tá vendo? A gente tem várias relações e a gente tem que saber quando usar cada uma delas, tá bom? Então, vamos lá. H ao quadrado é igual a M vezes N. O nosso H ao quadrado é quem a gente quer descobrir. Ele é igual a M, que é 12,
vezes o n, que é 3. 12 vezes 3, 36. Então, o nosso h é a raiz de 36. E a raiz de 36 é... quanto h, né? É 6. Então, pronto. A gente descobriu que a nossa altura, ela é 6. Ok? Sabendo que o vértice P tem ordenada positiva, represente no plano cartesiano do item A. Em seguida, desenhe nesse plano o triângulo PQR. Então, o nosso ponto P, ele não vai ter altura 6? E ele não está aqui, ó. A gente já viu que ele está aqui, né? Porque a projeção dele deu aqui. Então, a altura dele vai ser exatamente aqui. Não vamos inserir texto. Eu vou inserir vou desenhar já o triângulo direto, tá? Vocês podem colocar o ponto de vocês ali, já aqui, no 3 e no 6, tá bom? Eu já vou desenhar direto, porque é ruim de colocar ponto aqui. Então, o nosso triângulo vai ser esse daqui, ó. Tá? Esse daqui é o triângulo. E aqui vai estar o ponto P. Ok? Então, tá aí. E aqui a gente poderia até desenhar a altura, né? Se quisesse, ó. Não vou desenhar, tá? Mas poderia desenhar essa altura aqui. Muito bem. Calcule o perímetro do triângulo PQR. Então, como que vai ser o perímetro desse triângulo PQR? Bom, a gente já sabe que QR mede 15 centímetros, não sabe? Quanto que vai medir o B? O B é esse lado aqui, não é? O B, a gente pode falar que B ao quadrado é igual a A, que é tudo isso daqui, vezes o N. O N é isso daqui, né? Então, a gente vai escrever aqui, ó. B ao quadrado, tá com a linha aqui. B ao quadrado é igual a quem? A A vezes N. B ao quadrado é o que a gente quer descobrir, é igual ao A. O A a gente sabe que é 15, e quem que é o N? O N é do H até o 15, não é? Quem que vai ser aqui do H até o 15, ó? É 15 menos... A gente já viu lá que é 12, né? É 15 menos 3, que é 12. Então, B ao quadrado é igual a 15 vezes 12. Quanto que é 15 vezes 12? 180. Então, o B ao quadrado, o B vai ser igual a raiz de 180. Quando a gente fatorar a raiz de 180, vai dar 6 raiz de 5. Eu não vou conseguir colocar a raiz aqui, tá, gente? Então, eu vou colocar assim, tá? O V e o 5. Então, saibam que é 6 raiz de 5, tá bom? E o C? Quem que é o C? A gente sabe que C ao quadrado é igual a A vezes M. Quem que é o C ao quadrado? Quem que é o C? Que a gente quer descobrir, né? O A gente sabe que é 15. E o M é 3, né? Então, C ao quadrado é igual a 45. A raiz de 45, se a gente fatorar, vai dar 3 raiz de 5, né? Então, aqui, 3 raiz de 5. Pronto, descobrimos o A, descobrimos o B, descobrimos, na verdade, o B, descobrimos o C, a gente já sabe que o A é 15, então agora é só somar todo mundo. Então, o perímetro é igual o A é isso aqui, não é? Então, é 15 mais o B, que é isso daqui, que a gente descobriu que é 6 raiz de 5, mais o C, que é isso daqui, né? Que é 3 raiz de 5. Então, o perímetro é igual a 15 mais 9 raiz, escrevi maiúsculo, raiz de 5. P não, né? 9. 9 mais 15 mais 9 raiz de 5, tá? Então, esse daí, na verdade, é lá na letra D, né? Deixa eu olhar se é letra D mesmo. Letra E, tá?
Então, a letra E vocês coloquem esse cálculo aqui e esse cálculo aqui, tá? Aqui você pode colocar o 3 em evidência se quiser, mas se não quiser também não precisa. Tá bom, pessoal? E aí, gente, finalizamos então mais um módulo. Tem o desafio que eu deixei para vocês fazerem, algumas pessoas já me mandaram aí, mas por enquanto ninguém acertou o desafio. Então, continua com esse desafio aí para vocês adivinharem quantos triângulos tem aqui, tá? E aí, vocês vão fazer em casa agora o restante dos exercícios que ficaram, tá? Que vai ser o número 4, o número 5, número 6, ok? Tudo vai ser sobre essas relações métricas do triângulo retângulo, tá bom? Aí vocês façam aí que a gente corrige na próxima aula. Tá bom, pessoal? Tenham um ótimo dia, um bom fim de semana aí para vocês e até segunda-feira. Tchau!